Isso é um caso real, situação real, que acontece, está acontecendo, na verdade. Eu estou fazendo esse material aqui para mostrar para o cliente, para ele entender o porquê que está dando problema na obra dele. Não é a única situação que pode dar problema de retorno de fumaça, mas é uma situação bem típica. E a minha intenção com esse material é mostrar que existe uma forma que poderia ser feita na parte do projeto para resolver isso daí. É um problema que, para a nossa região aqui, em Porto Alegre, né, Rio Grande do Sul, eventualmente, volta e meia surge isso daí, esse tipo de problema, e poderia ser evitado, né, no projeto, se fosse pensado antes, tá? Então, vou estar colocando para vocês, é uma obra real, tá? O projeto que eu vou mostrar não é da obra em si, porque essa obra já está construída há alguns anos já, e esse outro projeto que eu vou mostrar é só para ilustrar o problema em si e como poderia ser resolvido, tá bem? Então, vamos lá. O que nós temos aqui? Primeiro caso, o que acontece? Aqui está a obra, para você ter uma ideia, tá? Uma obra, tem várias unidades de churrasqueira, tá? Mostrando só a parte das churrasqueiras, para facilitar a compreensão aqui, né? E aqui são as lajes, e aqui é a parte da alvenaria. Vamos fazer o seguinte, então vamos lá, vamos fazer um corte aqui, só para ter uma ideia, eu vou tirar aqui agora, é assim que é colocado a churrasqueira, ou a lareira, vocês podem imaginar uma lareira também aqui, poderia ser uma lareira fechada, por exemplo, né, tipo canadense, as chaminés. Normalmente é assim que é feito na obra. Claro que tem outras formas de fazer, tem forma coletiva, onde tem um duto só, subindo e todos os dutos entram, mas isso aqui não vem ao caso agora, tá? Então, vamos lá. O que nós temos aqui? Temos a laje, né, o pavimento, vamos imaginar que isso aqui seja, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto pavimento, tem uma abertura, que é para o shaft aqui, e os dutos subindo. E lá em cima vai ter o terminal. Não vem o caso agora. O que acontece? Essa churrasqueira, tá? É uma churrasqueira que foi considerada uma churrasqueira pré-moldada, e ela está conectando no duto. Pode ver que lá embaixo, as outras churrasqueiras seguem a mesma coisa, né? Aí a churrasqueira sobe um duto, sobe outro duto, e assim por diante. Agora vocês imaginam o seguinte, tá? Imagina que tem uma alvenaria, já está desenhada aqui na volta, tá? Tem uma alvenaria. Agora eu vou fazer um corte para a gente ver como é que fica essa alvenaria aqui. Vamos fazer um corte. Ok, corte feito, né? O que acontece? Normalmente, o pessoal deixa, os projetistas acabam deixando, né? A, a churrasqueira ou a lareira e o duto compartilhando o mesmo shaft, né? Pode ver que está compartilhando aqui. Isso gera, tá? Aqui está o cortezinho, né? Isso, quando está tudo dando certo, tudo bem, né? O corte, olha, tá ali a parede, mesmo, nós estamos olhando lá, né? Aí o corte. Quando tá tudo certo, beleza, tá tudo certo, né? Tá o dutinho subindo, tá fechadinho aqui, tá beleza. Mas imagina, tá? Uma situação. Vamos pegar dois pavimentos aqui. Imagina uma situação aonde o camarada aqui de baixo resolve mexer nessa churrasqueira aqui, fazer uma churrasqueira maior, por alguma razão. E aí ele contrata um profissional que não faz um acabamento muito bom da entrada da fumaça lá, e daí a pouquinho sai a fumaça nesse duto aqui. Sai a fumaça fora do duto, dentro do shaft. Ou, uma outra situação que pode acontecer também, é muito comum isso, na verdade, em obras de alto padrão, o pessoal acaba quebrando aqui, botando um rotativo, uma grelha, uma parrilla, sei lá, inventa uma coisa que atrás, essa churrasqueira que ela era hermética, né, fechada hermeticamente, que é o que deve acontecer em obras multipavimentares, né? Essa churrasqueira deve ser hermética para poder a fumaça entrar só aqui dentro do duto e subir.
Aí, essa churrasqueira vai perder a vedação e vai vazar fumaça no shaft aqui. Só que aí, esse cara aqui de cima também, por alguma razão, ele resolveu fazer, botar uma lareira. E o colega fez uma coisa parecida também, fez um serviço que não foi o ideal, né? Digamos assim. O serviço não ficou tão bem vedado e coisa assim. E aí, o que acontece? Nós vamos ter fumaça dentro do, do shaft aqui, tá? E a fumaça do colega daqui de frente vai subir e vai sair para o cara daqui de cima. Agora, tu imagina que tenha um prédio com 15 pavimentos, com 20 pavimentos. Como tu vai saber quem é o cara lá de baixo que fez a mudança e faz sair a fumaça aqui? Ou, não é necessariamente só para baixo, né? Pode tanto subir quanto descer, depende aí das correntezas, da pressão atmosférica e coisa assim, né? Correntezas de ar. Então, as correntes de ar, né? Então, o que acontece? Tanto pode subir quanto pode descer. E aí, o que sobra? Sobra para quem vai dar manutenção achar onde é que está o problema, o que os caras fizeram. Só que tem um problema. Quando o cara fez essa obra aqui, tá? Quando o cara foi lá e fez as modificações, ele fechou de novo. E aí, às vezes, aqui já está com uma pedra, um granito, um mármore. Cara, o que vai fazer para descobrir qual é o problema? Vai ter que quebrar tudo isso daqui. E é o que teria que ser feito. Nesse caso específico, desse cliente que eu estou atendendo agora para resolver esse problema aí, tá? O que vai ser necessário fazer? Ele vai ter que ser quebrada essa alvenaria, vai ter que acessar e descobrir como foi essa vedação aqui. Tá? O que aconteceu com a vedação? Uma coisa que poderia ter sido feita, que evitaria todo esse problema, era o cara ter feito uma alvenaria aqui no meio. Olha só. O que aconteceria se esse cara, vamos olhar a mesma situação, o que aconteceria se esse morador resolvesse quebrar essa churrasqueira e fazer diferente e não ficasse bom? Olha, a fumaça ia entrar para o duto. O que não entrasse para o duto ia ficar para ele. Se a churrasqueira fosse a churrasqueira fora do padrão para o funcionamento, o problema seria dele, não daria problema para o outro. No caso de cima, o cara que mudou para a lareira também não teria problema. E mesmo que o duto desse cara aqui, ele colocasse uma lareira inadequada para esse duto, digamos que esse duto tenha sido projetado para uma churrasqueira convencional, tá? E aí o cara botou uma lareira estilo dessas fechadas, né? Tipo canadense, que elas exigem um tipo de material diferente no duto. E o duto daqui foi corroído. Eu já peguei obra assim, e todo o resto funciona bem. O que dá problema na do cara, eventualmente vai ter um problema numa na outra. Simplesmente porque foi feito essa paredezinha aqui no meio, que é uma coisa que muita gente não faz. Essa parede também ela tem outras funcionalidades, tá? E acaba servindo também para questões de isolamento acústico. Porque tu imagina o que acontece, tá? Se eu tirar essa alvenaria ali, agora eu vou movimentar aqui, só para a gente ter uma dimensão do que eu estou falando. Ó, vocês viram que aqui está fechadinho, o corte, né? Ó, o que acontece? Normalmente, vou fazer assim. Normalmente, existe um vãozinho que se deixa aqui, que a gente chama de dilatação, para isolamento térmico também, né? Pode ver, ó. Tem um vãozinho lá. O que acontece? Esse vão também acaba tendo uma comunicação de ruído, tá? E aí, se não foi feita aquela alvenaria no meio, vai ter um problema, de repente, do cara daqui de baixo está falando alguma coisa, o cara de cima, e o outro vizinho, digamos, se o cara que está aqui nesse local falou alguma coisa perto da churrasqueira, e o cara daqui de cima ouve o que o cara está falando. Então, isso daí é uma dica que eu estou dando para vocês aí, que eu acho que pode ajudar bastante o seu projeto aí, tá bem? Um abraço e vamos lá!